Hoje, o Sul em Rotas avança por mais um capítulo dessa jornada rumo à capital paranaense, Curitiba. Agora partimos da Praça de Pedágio de Garuva para iniciar um dos trechos mais conhecidos e desafiadores da malha rodoviária nacional. Neste episódio, seguiremos pela BR-376, percorrendo a temida Serra de Guaratuba na opinião de muitos viajantes, mas também uma das principais ligações do Paraná entre o litoral e o Planalto, onde está localizada Curitiba. Ao longo do caminho, a paisagem muda de forma progressiva. O nível do mar fica para trás e a estrada começa a ganhar altitude, avançando por um corredor marcado pela presença constante da Mata Atlântica e por grandes obras de engenharia que estruturam este importante eixo de circulação entre o litoral e o interior. Pouco a pouco, Santa Catarina vai ficando para trás e alcançamos agora a divisa estadual. À nossa frente, o Paraná se abre para novas experiências e o município de Guaratuba é a porta de entrada do litoral paranaense e o ponto de partida para uma nova etapa dessa jornada rumo a Curitiba. A BR-376 assume o percurso e conduz o trajeto rumo ao Planalto, onde o relevo passa a se transformar de forma mais intensa, com curvas, vales profundos e encostas cobertas pela vegetação densa da Serra do Mar. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito. Então acomode-se, aproveite a paisagem e venha viajar conosco por mais este capítulo pelas estradas que conectam a região sul do Brasil. Embora a cidade não seja visível diretamente da rodovia, Guaratuba permanece ao nosso lado direito do trajeto, acompanhando boa parte desse trecho. Considerada um dos principais municípios do litoral paranaense, Guaratuba foi oficialmente fundada em 1771 e tem sua história fortemente ligada à pesca, ao turismo e à Baía de Guaratuba, uma das mais importantes áreas estuarinas do sul do Brasil, marcada por rica biodiversidade e ecossistemas preservados. detalhe curioso que muitos não percebem
é que ao cruzarmos lá atrás a linha imaginária da divisa estadual, creio que você percebeu que deixamos a BR-101 e passamos a seguir pela BR-376. Essa mudança de numeração não acontece por acaso. O Sistema Rodoviário Federal Brasileiro utiliza os números para indicar a função e a orientação das rodovias dentro da malha nacional. As rodovias iniciadas pelo número 1, como a BR-101, são chamadas de longitudinais. Elas percorrem o país predominantemente no sentido norte-sul. Já as rodovias iniciadas pelo número 2, como a BR-282 em Santa Catarina, são classificadas como transversais, ligando o litoral ao interior no sentido leste-oeste. Por sua vez, as rodovias iniciadas pelo número 3, como esta BR-376, são chamadas de diagonais, atravessando o território em trajetos inclinados e funcionando como importantes corredores de integração entre regiões do país. Já as rodovias iniciadas pelo número 4, como a nossa conhecida BR-470, são classificadas como rodovias de ligação, desempenhando o papel de conectar diferentes eixos rodoviários dentro da malha viária. Existe ainda um outro grupo, as rodovias radiais, identificadas pelo número inicial 0, que partem de Brasília em direção aos extremos do país. Sem nos aprofundarmos demais para não alongar o tema, fica aqui a curiosidade para quem quiser conhecer mais sobre a lógica da nossa malha rodoviária federal. Ao longo de tantos quilômetros pelas estradas do Brasil, muitas vezes passamos por placas informativas sem imaginar que os números carregam este tipo de significado, não é mesmo? E você já conhecia esta lógica da nossa malha rodoviária brasileira? Conte para nós aqui nos comentários. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Radar fixo, velocidade 60.
Atenção, radar fixo, velocidade 60. Durante décadas, este foi um dos pontos da BR-376 mais desafiadores da rodovia, marcado por curvas acentuadas, chuvas intensas e pela própria complexidade geológica da Serra do Mar. As obras de duplicação foram executadas em etapas a partir do final da década de 1990, incluindo viadutos, pistas independentes, sistemas de contenção e intervenções estruturais que aumentaram significativamente a segurança e a capacidade deste corredor estratégico. Mesmo assim, trata-se de uma região que exige monitoramento constante. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Em novembro de 2022, um grande deslizamento de terra atingiu a BR-376 nessas proximidades, interrompendo completamente o tráfego e mobilizando equipes de resgates de Santa Catarina e do Paraná. O episódio teve grande repercussão nacional e resultou em vítimas fatais, além de cerca de 10 dias de bloqueio total da rodovia. Desde então, os sistemas de monitoramento geológico e as estruturas de contenção passaram a ser ainda mais reforçados ao longo da serra, ampliando os níveis de segurança em um dos principais corredores logísticos do país. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Neste momento da viagem, alcançamos os limites do município de Tijucas do Sul, uma cidade que tem sua origem ligada ao período de ocupação e expansão das rotas entre o litoral e o Planalto Paranaense. O município foi oficialmente emancipado em 1951, consolidando-se como um ponto de passagem estratégico nesta região do estado. Atualmente conta com cerca de 17 mil habitantes, distribuídos entre áreas rurais e pequenas comunidades que acompanham o traçado das estradas e o relevo mais suave do Planalto.
Durante o percurso, é comum encontrarmos na beira da estrada pequenas barracas de venda de pinhão. Estamos justamente na época desta fruta, que é originária da araucária, uma das espécies mais emblemáticas da flora do sul do Brasil e símbolo da paisagem da região. Além do seu valor cultural e gastronômico, o pinhão também faz parte da identidade local, especialmente nessa época do ano. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Hoje, ao atravessarmos este trecho marcado pela Mata Atlântica, observamos uma rodovia que sintetiza dois elementos fundamentais: a força da engenharia e a imponência da natureza. E é neste cenário de transição constante que seguimos viagem, avançando gradualmente rumo ao Planalto Paranaense, onde novas paisagens começam a se revelar a cada episódio. Cada quilômetro percorrido até aqui revelou a transição entre o litoral e o Planalto Paranaense, além de paisagens que mostram a força da natureza e a engenharia ao longo da BR-376. E a viagem continua.
No próximo capítulo, seguiremos avançando pelo interior do Paraná, acompanhando as mudanças do relevo e os caminhos que continuam conectando o litoral às regiões mais elevadas do estado, em direção a Curitiba. Gratidão pela tua companhia em mais essa etapa da viagem. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como nas estradas, a vida também é feita de caminhos, escolhas e novos horizontes. Às vezes, o trajeto pode até ser desafiador, mas é ele que dá sentido à chegada. Nos veremos na próxima viagem. Até breve! Atenção, radar fixo, velocidade 80.